Aleluia! Glorificado e exaltado seja o Deus Todo-Poderoso. Eu saúdo os irmãos com a paz de Deus, com a paz de Jeová, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E aí, meus amigos que costumam assistir os meus vídeos, que Deus continue abençoando e concedendo bênçãos sem medidas. Irmãos, eu queria intitular esse vídeo e já fazendo uma pergunta: o que tu queres de Jesus? Ele te pergunta: o que queres que te faça? E aí, hoje eu meditando, já estamos nos aproximando do fim do ano e está se aproximando aí as festas natalinas, e muitos não entendem o espírito do Natal em si, né? Natal, natalidade, nascimento. Então sempre temos que ter essa memória que Jesus nasceu, né? Nasceu Jesus, né? E que esse nascimento seja renovado a cada dia na vida de cada um de nós. Que seja renovada, que seja uma vida de renúncia, porque cada vez que tem uma renúncia, há um nascimento, né? Na Bíblia já fala diferente. Portanto, se já ressuscitaste em Cristo, né? Pensar nas coisas que são de cima. Mas o Natal, o símbolo em si, porque todo mundo lembra dessa data, nascimento, nasceu Jesus. Mas voltando para a palavra, irmão, eu lembro do livro de Josué. Quem não lembra do livro de Josué 6, 26, 27? Quando ele entra ou derruba os muros de Jericó, e a palavra de maldição que Josué disse. Após a conquista de Jericó, Josué amaldiçoou a cidade, dizendo: maldito o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. E eu fico analisando, irmão, quantas famílias, quantas pessoas carregam consigo uma maldição hereditária, uma maldição feita por alguém e que ainda não conseguiu uma libertação. Mas já no livro de Lucas 9:10, capítulo 9, a Bíblia fala: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E eu fiquei lá analisando: será que aquele povo de Jericó, meu Deus, depois disso ficaram amaldiçoados? Ou alguém tentou fazer casa ali naquele local? Como é que ficou? Mas aí a Bíblia, a Bíblia interpreta ela mesma, a Bíblia interpreta a Bíblia. E nós que se alimentamos da palavra, temos que estar atentos a ouvir o que é bom, e o que é bom é a palavra de Deus. O prazer de Deus, o prazer de Cristo é que nenhum de nós se perca. Ainda que esteja amaldiçoado, não sei aonde, mas ele vai lá buscar, ele vai quebrar a maldição. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! E aí, irmãos, eu comecei a meditar nos livros sinóticos. Em Marcos 10, por exemplo, 10:46, a Bíblia diz que entraram e saíram de Jericó. Eu creio que no início do seu ministério, penso eu, irmão, não está na Bíblia, para que não haja um equívoco e um vitimismo, porque hoje está assim, né? Vitimismo está batendo na porta todo o tempo. Mas esqueçamos isso. Jesus, quando ele entra na cidade, uma grande multidão espera, porque é Jesus. Eu vejo uma cidade interior que quando entra um político importante, a cidade está cheia para receber esse político, e não há entre aqueles ali que fale com esse político, porque ele não vai ouvir, o barulho é imenso, é grande. Então, nesse momento, quando Jesus entra, assim como diz Marcos 10:46, que ele entra, um cego chamado Bartimeu, ele clama:
Jesus, filho de Davi. Assim diz em Marcos. Já no livro de Mateus, a Bíblia já diz diferente. E saindo eles. E aí, quando fala saindo eles de Jericó, já fala de 2 cegos. Olha só. Vamos para a palavra. Já em Lucas 18:35, é o que eu vou narrar aqui, que diz bem assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estavam cegos assentados junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor para todos sempre. Irmãos, o que é que eu entendo nisso aqui? Jesus, ele vai numa missão. Primeiro ele vai jogar por terra a maldição de Jericó, porque ele foi em Jericó. Ele foi buscar aqueles que estavam lá amaldiçoados. Porque um é amaldiçoa, mas o Senhor é Deus que tira a maldição. Na entrada encontra outro amaldiçoado, porque também ele não era cego de nascença, ele se tornara cego. Cegaram ele, então amaldiçoaram ele. Porque agora a maldição é ele não poder enxergar, mas ele ouvia. Então, mas quando ele entra, a multidão abafando, ei, cala a boca, ele não vai te ouvir não, ele não vai te ouvir, ele não vai te ouvir. Mas esse cego, irmão, creio eu, irmão, de novo, ele com toda a certeza, com toda a convicção que Jesus ouviu ele clamando no meio daquela multidão, naquele meio barulho, creio eu, porque aqui ele fala um cego. Só em Mateus que fala em 2 cegos. Creio eu, irmão, que ele foi compartilhar a bênção dele. Ele chamou alguém. Olha, Jesus de Nazaré, ele entrou em Jericó, mas ele vai sair. Vamos ficar lá, porque quando ele sair, ele vai dar bênção, ele vai dar a nossa vitória. Ele vai dar aquilo que nós clamamos, porque eu conheço, ele é bom, ele é misericordioso, ele ouve o que se clama. Creio eu, irmão. Porque quem já fala em 2 cegos, sempre está falando do cego de Bartimeu, o cego de Jericó, mas aqui em Mateus fala 2 cegos, então ele foi compartilhar a bênção. E aí, irmão, então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxesse, e chegando lhe perguntou, dizendo: que queres que te faça? Aleluia. Tem hora que você tem que clamar para que o Senhor possa ouvir. Porque ele quer ouvir de você. Ele sabe o que você precisa, mas ele quer ouvir de você. Ele sabia que o céu queria curar, mas ele queria a cura, mas ele queria ouvir do cego. A ponto, irmão, de quando ele entra, as pessoas mandam ele calar a boca. Não perturbe o mestre, ele não vai te ouvir. Mas a sua fé foi mais do que a voz do povo. A sua fé foi mais do que aqueles que queriam amaldiçoar, aqueles que queriam tentar falar. Porque é assim que temos que ser. É assim que esse 2023 tem que ser nas nossas vidas. Vão tentar calar, vão tentar tomar o microfone da tua mão, vão tentar tampar a tua boca, vão tentar te amaldiçoar, mas ninguém amaldiçoa aquele que Deus já abençoou. Dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja, que eu veja. E Jesus lhe disse: veio, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo mundo vendo isso dava louvores a Deus. Ele não esqueceu, irmão. E o importante que me chama a atenção, porque a fé foi compartilhada. É isso que eu estou fazendo para você. Talvez você esteja desanimado. Está chegando o fim de ano, não tem uma perspectiva.
para o futuro. E neste dia, eu venho aqui trazer uma palavra da parte de Deus. A maldição que pairava sobre a sua vida foi desfeita. E o Senhor vai ouvir a tua oração e vai perguntar a você o que queres que Ele te faça. Porque para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Porventura, alguma coisa seria impossível para Deus? Para Ele nada é impossível. Ele entra em Jericó, quebra a maldição, sai de Jericó, quebra a maldição do cego. E o que mais me chamou a atenção, porque o outro cego, creio eu, que recebeu a bênção. Creio eu que recebeu a bênção. Ele não foi egoísta, eu vou ficar na minha, não. Ele foi chamar o outro cego. É o que eu penso, não está na Bíblia. É simplesmente uma conjectura que eu estou fazendo. Mas eu quero dizer, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Por que, irmão, eu estou falando isso? Porque no livro de 2 Reis 2:9, Elias, quando ele vai ser levado ou transportado num carro de fogo, na realidade o termo é Elias é levado ao céu num carro de fogo. Ele faz uma pergunta para Eliseu. Sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse Elias a Eliseu: coisa dura pediste. Ele não tinha poder para dar. Mas o que me chama também a atenção é que ele não disse assim: olha, me dê carro, me dê casa, me dê bens material. Não, eu quero uma porção dobrada do Espírito. Porque quando eu tenho uma porção dobrada do Espírito, a minha fé é alimentada, a minha esperança é dobrada, a minha confiança é tão intensa que eu não vou me preocupar com o amanhã, porque eu sei que o Senhor já está lá, porque eu sei que o Senhor ouve. Quando eu tenho a porção dobrada do Espírito, eu tenho a liberdade de entrar nos atos do Senhor e dizer: papaizinho querido, eu necessito, porque eu sou dependente de Ti. E certamente eu vou ouvir ele dizer: o que queres, filho, que eu te faça? E que neste fim de ano, esse começo de festividade natalina, você venha pedir ao Senhor uma porção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você seja cheio de Deus. Porque quando você é cheio de Deus, as bênçãos materiais têm por decreto de servir. Então quero dizer que o que Deus vai fazer, Deus já quebrou maldição na sua vida. E agora só estou somente esperando por você dizer o que queres que Ele te faça. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Amém.